Fala, galera! Muito boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Tudo legal? Tudo tranquilo? Estamos aqui ao vivo nessa aula maravilhosa na preparação para a Prova Nacional Docente. Eu me chamo Dênio Marques, sou professor da disciplina de Biologia e vamos aqui nos preparar para essa prova que acontecerá em outubro, né? Que acontecerá em outubro. Gente, inicialmente eu vou passar aqui uns slides a respeito do nosso curso, do IB Concursos, ok? E logo em seguida a gente parte para um novo tópico. Hoje vamos trabalhar com bioquímica e biofísica, ok? Então, assunto importante, trouxemos aqui algumas questões e quaisquer dúvidas, pode perguntar, pode colocar aí no chat, que a gente tira a sua dúvida, ok? A Prova Nacional Docente, o IB Concursos participa dessa preparação. Nós vamos ter uma parte geral, né, que é trabalhada com alguns professores da formação geral, e nós temos a específica de biologia, que é compartilhada com outros professores além de mim, ok? Pode passar. Bom, na parte geral, né, na parte comum a todas as áreas, nós temos aí professores que trabalham essa formação geral, né? Professores renomados, já com larga experiência na docência, com larga experiência no magistério, ok? Um deles aí é meu amigo pessoal, o professor Bruno Marques, esse primeiro aí da esquerda para a direita, certo? Pode passar. Bom, na turma geral, que é comum a todas as áreas, ela será composta por conteúdos transversais, pedagógicos, que são comuns realmente a todas as áreas, a todas as licenciaturas, né? São 30 questões de múltipla escolha, envolvendo situações, problemas, e uma questão discursiva, onde serão avaliados diversos aspectos, né, como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, o vocabulário, a maneira como você usa o vocabulário, e a gramática, tudo adequados à nossa língua portuguesa, ok? Pode passar. Bom, aí está o QR Code, né, para a compra do curso básico, que é comum a todas as licenciaturas. Você pode aí perfeitamente dar uma olhada nesse QR Code e fazer a compra agora, perfeito? Pode passar. E agora a parte específica, né, na qual eu divido a disciplina com outros professores. Pode passar. Bom, no componente específico, que é a parte 2, nós vamos ter 50 questões de múltipla escolha, envolvendo situações problema e estudos de caso em cada área de avaliação dessa prova nacional docente, certo? Lembrando que a base para essa prova nacional docente é, sem dúvida nenhuma, a prova do ENAD. Então, não é uma prova assim tão fácil, né? A preparação precisa ser uma preparação séria, e aqui a gente do IB Concursos faz essa preparação, estamos aí preparando todos vocês, de forma que precisa estudar, precisa se dedicar, cada tópico do conteúdo a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar de maneira pormenorizada cada tópico do conteúdo. Pode passar. Então, somos três, ok? Somos três. Eu, o professor João Marcos e o professor Davi Elisiário. Então, nessa parte específica de biologia, nós vamos ter PDF, nós vamos ter slide, nós vamos ter links, né? Nós vamos ter aulas ao vivo, como é o meu caso, ok? Então, todo esse material, pessoal, vocês terão à disposição na parte específica de biologia,
né? Eu já trabalhei um tópico, que foi a questão da imunologia, né? Junto com a parte de micro e parasitologia, e hoje nós vamos trabalhar, por exemplo, bioquímica e biofísica. Então, cada tópico, ele é trabalhado de maneira pormenorizada, ok? Então, aí é a equipe de professores de biologia. Pode passar. Bom, aí quais são os tópicos que serão trabalhados na específica de biologia? Aprendizagem de ciências e biologia, ensino de ciências e biologia. Para quem não me conhece, eu, além de professor de biologia, eu também sou médico veterinário. Coincidentemente, hoje é o dia do médico veterinário também, né? Sou professor há 27 anos. Tenho 47 anos de idade, 27 de magistério, ok? Comecei em 1998. Tenho especialização em gestão escolar e o mestrado em ensino de biologia. Eu fiz o Profibio. Eu sou da primeira turma do Profibio da UES, Universidade Estadual do Ceará, que começou em 2017 e finalizou em 2019. A turma toda se formou, a turma toda concluiu, né? Então, eu sou da primeira turma do Profibio da UES. História, Filosofia e Sociologia no Ensino de Ciências e Biologia, Bioquímica e Biofísica é o quarto tópico, que é o tópico que nós vamos trabalhar hoje, Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. A gente focou na imunologia, mas a gente deu alguns casos relacionados a micro e a parasito, né? Na aula de quinta-feira passada. Biologia celular e do desenvolvimento, pode passar. Genética e biotecnologia, evolução, zoologia, botânica, ecologia e biodiversidade, diversidade étnico-racial de gênero e inclusão no ensino de ciências e biologia, educação ambiental, ser humano e saúde, bioestatística, biogeografia e paleontologia. Pode passar. E finalizando, né, a última parte, com bioética, legislação e políticas públicas educacionais do ensino de ciências e biologia, planejamento e métodos em pesquisa educacional no ensino de ciências e biologia, etnobiologia no ensino de ciências e biologia e currículo no ensino de ciências e de biologia, ok? Então, tá aí os 21 tópicos relacionados, né, para a específica de biologia. Pode passar. Então, como serão as aulas, pessoal? As aulas são baseadas na prática docente, né? Exemplos práticos de aplicabilidade do conteúdo, tem o material de apoio com fonte bibliográfica, né? Um material teórico extra, resolução de questões INEP, eu sempre trago as questões que já caíram no ENAD, perfeito? Na quinta-feira passada, nós trouxemos 2 questões, hoje eu vou trabalhar também 2 questões, e nós estamos abertos às dúvidas e ao diálogo, ao debate, sempre é importante aqui a participação de todos vocês, certo? Pode passar. Bom, nosso curso inclui videoaulas, tira dúvidas, caderno de questões, um grupo oficial dos alunos no WhatsApp, o material atualizado, PDF exclusivo, certo? Então, é um curso completo, é difícil você encontrar um curso com todos esses requisitos. Pode passar. Simulados, revisão final e o acesso por 1 ano na plataforma Português, onde você pode ver e rever quantas vezes desejar. Então, de fato, o IB Concursos aí, com toda a expertise, com o objetivo de fazer você ser aprovado. Pode passar. Bom,
vender aqui um pouquinho o meu peixe, né? Gente, além do fato de eu ser professor de biologia, eu também ser médico veterinário, hoje eu estou mais como professor de biologia, porque o meu tempo todo é como professor, eu tenho 200 horas no estado e tenho algumas aulinhas em algumas escolas particulares aqui em Fortaleza, ok? Mas, além de tudo isso, eu também tenho um podcast no YouTube, que é o Tópicos do Vestibular, ok? Tópicos do Vestibular. Lá tem 24 episódios, certo? E nós temos um 25º episódio que eu vou tentar postar hoje à noite, depois da nossa aula, que foi com o professor André Rosa de História, que a gente falou sobre as constituições brasileiras. Então, nesse podcast, a gente fala de tudo, não apenas de biologia, certo? É sobre vestibular, Enem. Então, lá tem aula sobre ditadura, lá tem aula sobre educação de uma forma geral. O lance, recentemente, do FELCA, né? Com o lance da adultização infantil, ok? Então, a gente trabalha lá muitos tópicos. Então, depois, com mais calma, quando vocês quiserem entrar, dão uma passadinha, se inscrevam, curtam, compartilhem, que eu faço 2 episódios por mês, ok? Então, a gente já está com 1 ano e um pouquinho, e é um podcast bacana. Espero vocês lá, participando do podcast também e se inscrevendo no canal. Pode passar. Bom, aqui é a nossa central de vendas, né? No WhatsApp, nós temos aí 2 números. Se você quiser conversar com a nossa equipe, todos estarão aptos a tirar todas as suas dúvidas em relação ao curso. E aí a central de vendas nesses 2 números do WhatsApp. Pode passar. E o QR Code, novamente, agora para a específica de biologia, né? Você pode comprar separadamente, então, tá aí o QR Code para a específica de biologia. Pode passar. Bom, a prova nacional docente, muitos municípios cearenses aderiram a essa prova, que vai servir de base no futuro para concursos, né? Isso é uma coisa muito bacana que foi implementada pelo Ministério da Educação, através do nosso ministro Camilo Santana, que já foi deputado estadual e já foi governador do estado do Ceará, e hoje é o ministro da Educação. Então, municípios do Brasil todo aderiram, aqui no Ceará também, estados aderiram, então é uma prova que vai servir de base a concursos futuros. Pode passar. E aqui, resultados, né? Resultados do IB Concursos, aprovações em 2025, primeiro lugar em Nova Olinda, segundo lugar em Nova Olinda, olha aí a galera aprovada, o sorriso no rosto, né? A possibilidade de fazer uma comprinha um pouquinho mais longa, né? A partir do momento que você passa no concurso, é bom demais, é bacana. Pode passar. Primeiro lugar em Pindoretama, aqui na região metropolitana de Fortaleza, né? Então, o IB Concursos fazendo história, fazendo pessoas que vão entrar no serviço público, honrar, né? Fazer jus ao que estudaram e honrar atendendo bem as pessoas. Isso é o concurso público, gente. Eu sou concursado desde 2010, eu passei no concurso de 2010, na época era pouquinho, eu estava até pensando em colocar 100 horas, mas acabei botando 200 horas, graças a Deus, porque com o passar dos anos melhorou. Me arrependo de não ter ficado na prefeitura, né? Porque eu ia ficar 200 horas no estado e 100 na prefeitura, mas, em compensação, a escola particular ela também tem outras vantagens, como o fato de o filho não pagar e tal, e isso pesou também na minha decisão. Mas não me arrependo em nenhum momento de
ter assumido 200 horas no Estado, sou do Estado desde 2010. Foi perguntado aqui sobre o canal, né? É Tópicos do Vestibular, querida. Então, me parabenizando aqui a respeito do Dia do Veterinário, obrigado também. Muito obrigado. E o canal lá no YouTube, Tópicos do Vestibular, ok? Show, Érica. Pode passar. Então, venha para o IB Concursos e mude sua história, né? É bacana demais, pessoal. Quando você vê o seu nome no Diário Oficial, gente, não tem preço, não tem preço. Quando você vê seu nome no Diário Oficial, quando você faz as progressões, quando você ganha um precatório, né? No meu caso, eu não ganhei, que eu sou antes do precatório do Estado. Mas a galera aí que ganhou o precatório do Estado é uma grana pesada, é uma grana pesada. Tem conhecido meu aí que recebe 13, 15, 20 de parcela, né? 20K de parcela. Então, é uma coisa realmente, de fato, muito bacana, ok? Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Tudo tranquilo? Alguma consideração? Deixa eu colocar aqui nas mensagens. Tudo certo, Leonardo? Show. Vamos para frente. Deixa eu colocar aqui, primeiramente, o PowerPoint, né? Tá aqui. Vamos lá, compartilhar. Vamos aqui. Vou aumentar o slide, vou sim. Só um instante. Agora eu vou compartilhar aqui o... Vamos lá. E agora? Tá tranquilo, né? Show. Vamos nós. Deixa eu testar aqui a mesa digitalizadora. Mesa digitalizadora. Deixa eu riscar aqui só um instante. Pronto, riscou. Tudo ok. Show de bola, pessoal. Então, vamos lá. Vamos aqui trabalhar o nosso conteúdo de hoje, bioquímica e biofísica, assunto importantíssimo aí na parte específica de biologia, ok? Quem quiser me seguir no Instagram, pessoal, o Instagram, denio.md, e novamente aí no YouTube, nosso podcast Tópicos do Vestibular, ok? Vamos nós. Vamos lá. Então, a minha parte, pessoal, especificamente, vocês viram lá os tópicos, né, da parte pedagógica e legislativa e também dos temas de biologia. A minha parte são esses tópicos aí, ó, certo? Aprendizagem de ciências e biologia, ensino de ciências e biologia
História, Filosofia e Sociologia no ensino de Ciências e Biologia, diversidade étnico-racial, de gênero e inclusão no ensino de Ciências e Biologia, legislação e políticas públicas educacionais no ensino de Ciências e Biologia, e esses são os temas de biologia. Esse tópico 5 aí da microbiologia, gente, ó, esse tópico 5 aqui, microbiologia, imuno e parasito, já foi. E hoje é aqui bioquímica e biofísica, certo? Então, vamos trabalhar esse conteúdo aqui de bioquímica e biofísica, ok? Só lembrando, gente, que é importante fazer questões. Então, pegar ENADs anteriores. Eu coloquei também um resumo sobre o assunto com algumas questões extras, umas questões só para esquentar, né? Eu passei aí para a equipe do IB Concursos e vocês vão verdadeiramente receber esse material. Eu creio que já esteja lá no grupo, né? Ok? Então, o que é que acontece? Nós temos aqui, pessoal, um assunto vasto, mas que até antes do concurso, verdadeiramente, nós vamos concluí-lo com tranquilidade. Vamos primeiro para os temas de biologia e depois para a parte pedagógica e legislativa, ok? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos conversar aqui. Queridos, eu coloco aí para vocês os principais elementos químicos que compõem os seres vivos, ok? Então, quando a gente estuda esses elementos químicos, né, são muitos os elementos químicos, mas os principais, na nossa concepção, são esses elementos aí. Como é que você memorizaria? Eu memorizo da seguinte forma: Chomps KKMG. O que é o Chomps KKMG? É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cálcio, potássio e magnésio, ok? Então, são os principais elementos químicos que formam os seres vivos. Então, existe uma diferença gritante, né, entre compostos inorgânicos e orgânicos. E o que é que seria, pessoal, essa diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos? Diga lá. Podem colocar aí no chat que eu acompanho aqui. Qual a diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos? Alguém se habilita? Sim ou não? Vamos lá, né? Vamos nós. Composto orgânico, pessoal, é aquele composto que tem o carbono formando cadeias carbonadas, né? Quimicamente, vocês sabem que o carbono ele é tetravalente. O que é que significa isso? Significa que ele forma 4 ligações. Então, quem são os elementos químicos, os átomos que se ligam ao carbono? São esses que vocês estão vendo aí, esses elementos químicos aí, ok? Então, o carbono é o elemento principal, só que você tem outros elementos que se ligam a esse carbono, já que ele é tetravalente. Então, você vai ter o hidrogênio, você vai ter o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, né? Enxofre, cálcio, potássio e magnésio. Esses são os principais, né? Assim? Então, isso, a água é inorgânico, exatamente. Quem foi que falou aqui foi deixa eu ver aqui. Isso, exatamente. É o David, né, que falou aí, orgânicos têm a presença do carbono, e a Angerline, é isso? Exatamente, a água é um composto
inorgânico. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 compostos inorgânicos, certo? Nós temos a água e nós temos os sais minerais, ok? E composto orgânico é aquele que tem o carbono formando cadeias carbonadas. Então, aqui você vai ter os carboidratos. Alguém me lembra aí como é que eu posso chamar os carboidratos? Os carboidratos também são chamados de quê? Alguém lembra? Nós temos o quê? Nós temos glicídios, ok? Glicídios, né? Ou açúcares, né? Assim, glicídios ou açúcares são os carboidratos ou hidratos de carbono, perfeito? Aí nós temos os lipídios, né? Muitos fazem parte do grupo de lipídios, certo? Vamos ter as ceras, vamos ter os óleos, as gorduras, os lipídios conjugados, os esteroides, os carotenoides são lipídios. Vamos ter também como composto orgânico as proteínas, que são consideradas macromoléculas, certo? Formadas por unidades menores, que são os aminoácidos. Então, vocês precisam lembrar perfeitamente que essas proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos, né? Vou colocar só assim, ó, azinho, azinho, aminoácidos. Aí nós temos os ácidos nucleicos, que são formados por nucleotídeos, as unidades menores dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, são os nucleotídeos, e nós temos as vitaminas, né? Que basicamente são divididas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Professor, qual a diferença entre uma vitamina lipossolúvel e uma vitamina hidrossolúvel? É a sua solubilidade. A vitamina lipossolúvel, ela é solúvel em lipídio. Tem uma regrinha lá na química que diz: semelhante dissolve semelhante. Perfeito? Semelhante dissolve semelhante. E a vitamina que é hidrossolúvel, ela é solúvel em água. Então, professor, quem são as vitaminas, por exemplo, que são lipossolúveis? Eu memorizo assim, ó, ADEC, A, D, E e K, perfeito? E as vitaminas que são hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B, né? Aí você tem um monte, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, e você tem a vitamina C, que é o ácido ascórbico. Então, são vitaminas que são solúveis em água. Inclusive, o seu excesso, né? O excesso dessas vitaminas sai na urina, ok? Sai na urina. Então, às vezes, você toma, por exemplo, Redoxon 1 grama. Redoxon 1 grama são 1.000 miligramas. Gente, não tem nenhum ser humano na face da Terra que consiga absorver 1.000 miligramas de vitamina C, ok? A gente absorve apenas parcialmente essa quantidade. Resultado, uma parte dessa vitamina C vai para a urina, perfeito? Vai para a urina. Então, nós temos aí 7 compostos, ok? 7 compostos que, sendo 2 inorgânicos, água e sais minerais, e 5 orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas. O Jorge diz assim: professor, passou uma reportagem sobre hipervitaminoses no Fantástico há 2 anos. Aliás, há 2 anos não, há 2 domingos, né? Ok. Hipervitaminose é o excesso, né, Jorge? É o excesso de vitaminas. Esse excesso, por incrível que pareça, você diz assim: ah, professor, mas a vitamina C, o excesso vai para a urina, mas uma parte pode ficar retida no corpo e gerar problemas para o corpo, entende? Normalmente, você vai ter hipervitaminose mais das vitaminas lipossolúveis, mas se tomar vitamina hidrossolúvel em excesso, pode prejudicar também. Por quê? Gerar problemas futuros, né? Sobretudo relacionado a, por exemplo, cálculos renais,
que são as famosas pedras nos rins, ok? Então, hipervitaminose é o excesso. No entanto, não cai muito sobre hipervitaminose em provas, né? Normalmente o que cai são as hipovitaminoses ou avitaminoses, que é a falta ou deficiência. Então, a gente tem muitas situações em que temos a falta, a deficiência dessas vitaminas. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Show de bola. Vamos para frente. Que hoje é muito conteúdo, né? Hoje é muita coisa. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, do primeiro composto inorgânico, que é a água, né? H2O, uma molécula que é formada por 3 átomos, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Gente, como é a ligação, vocês estão vendo aí no slide, né? Como se chama a ligação entre duas moléculas de água? E aí? É a famosa ponte ou ligação de hidrogênio. Concorda comigo? É a ponte ou ligação de hidrogênio. Olha que massa. Vou colocar aqui do lado, ó. Ponte ou ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio se liga ao quê, professor? Ao FON, né? Que são elementos eletronegativos, ok? Então, quando o hidrogênio ele se liga ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, você tem uma ponte ou ligação de hidrogênio, perfeito? No caso aí, ó, vocês estão vendo duas moléculas vizinhas de água, certo? E a ligação de hidrogênio está acontecendo entre quem? Entre o hidrogênio de uma molécula, que é essa molécula da direita, certo? Ó, ela acontece entre o hidrogênio dessa molécula e o oxigênio da molécula vizinha. Então, é esse tipo de ligação que ocorre entre as moléculas de água, gente, ó. É essa ligação aqui, que é a ligação de hidrogênio. Perfeito? Só lembrando que a molécula da água é uma molécula polar, né? E ela é angular. Esse ângulo interno aqui tem 100 e poucos graus, né, quimicamente falando, e é uma molécula extremamente importante, pessoal, para a vida, né? As reações químicas, elas só ocorrem na presença da água. A água, ela tem uma importância muito grande. Hoje, por exemplo, eu estava dando uma aula sobre ecologia, falando sobre os ecossistemas aquáticos, ok? Então, existem os ecossistemas ducícolas, que são os ecossistemas de água doce, e o talassociclo, que é o ecossistema marinho, né? A água do mar. Então, da importância que a água tem, gente, ela é, assim, uma importância inimaginável, né? Porque tanto na formação lá das moléculas orgânicas, quanto na quebra, existe a participação de quem? Da água. Existe a participação da água. Alguém aqui poderia me dar um exemplo da importância dessa água? Como é que vocês exemplificariam a importância da água para a vida das espécies? E aí? Quem se habilita? Não? Então vamos lá, ó. Gente, nós temos 2 tipos de reações que eu gostaria que vocês lembrassem. Vou colocar bem aqui, ó. Aliás, eu vou abrir aqui, acho que eu vou abrir aqui uma lousa. Vamos lá. Nós temos aqui 2 tipos de reações, ok? 2 tipos de reações.
eu vou ter uma reação de formação, certo? E uma reação de quebra. A reação de formação, pessoal, é uma reação de desidratação. Então, toda reação de formação é uma reação de desidratação, ok? Então, formou, saiu o quê? Saiu água. Formou, saiu água. Perfeito? E as reações de quebra, né, são as reações de hidrólise. São as reações de hidrólise. Então, professor, o que são as reações de hidrólise? São as reações de quebra, lise, com a adição de quê? De água. Show? Então, a desidratação, que é a reação de formação, sai o quê? Sai água. E as reações de quebra, que são as reações de hidrólise, são as reações em que a água volta. Então, veja, as reações de formação e de quebra que nós temos no corpo dependem da água. Daí a importância dessa água, ok? Outra coisa, pessoal, como é que varia o teor de água nos seres vivos? Alguém lembra disso? Como varia a taxa de água dos seres vivos? O que é que vocês acham? Vamos lá. Ó, o teor de água dos seres vivos, gente, ele varia, né? A taxa de água dos seres vivos varia de acordo com alguns critérios, perfeito? Então, eu vou colocar aqui o primeiro critério, espécie. Dependendo da espécie, você vai ter mais ou menos água. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem mais ou menos 2/3 do teu corpo de água, né? Agora, a água viva, que é a medusa, né? Que é um quinidário, é um selenterado, tem mais de 90% de água, ok? Então, assim, dependendo da espécie, você vai ter uma quantidade de água maior ou menor, perfeito? Outro critério é a questão do metabolismo, pessoal. E eu vou colocar assim, ó, quanto maior o metabolismo, o povo deve estar dizendo assim, rapaz, o professor escreve ruim, viu? É porque aqui eu estou me adaptando novamente à mesa digitalizadora, né, gente? Eu tinha uma outra mesa, melhorzinha, só que ela quebrou, aí eu estou usando a outra, a reserva. Aí eu estou me adaptando aqui. Então, quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de quê? De água, ok? Isso quer dizer o quê? Quem é que tem mais água? O tecido muscular ou o tecido adiposo? Tecido muscular. Por quê, professor? Porque tem um metabolismo maior, certo? E, por fim, um outro critério é a questão da idade, pessoal. A idade, quanto maior a idade, ok? Menor o teor de água. Menor o teor de água. Então, essas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Enquanto que metabolismo e água são grandezas diretamente proporcionais, idade e água são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Isso quer dizer o quê? A idade vai aumentando e a quantidade de água vai diminuindo. Assim como quem tem pouca idade tem uma quantidade de água, o quê? Maior, ok? E, por fim, gente, uma outra coisa que vocês poderiam estudar é a questão das propriedades da água, né? Que são muitas as propriedades da água, ok?
Alguém poderia me dizer aí alguma propriedade da água? A gente vai colocar aqui algumas, certo? Vamos lá. Primeira propriedade, ó, solvente universal. O que é que significa o estado da água também é importante, Angeline, ok? Solvente universal. Falo já sobre o estado físico, certo? Solvente universal, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que em toda solução em que praticamente a água participe, ela funciona como solvente. Então, ela é solvente universal, ou, como alguns dizem, solvente praticamente universal. Perfeito? Uma outra propriedade é a propriedade de coesão e adesão. Coesão e adesão, que a gente utiliza muito, né, lá na botânica, quando a gente fala, por exemplo, de transporte de seiva bruta e tal, a gente costuma falar sobre coesão e adesão. Uma outra propriedade é a termorregulação, ok? Termorregulação. Por quê, professor? Ó, vamos pegar, por exemplo, o suor, né? O suor, produzido pelas glândulas sudoríparas ou sudoríferas, ele, quando você aumenta o metabolismo e você começa a suar, o suor rouba calor da pele, ok? Retira calor da pele. Então, essa propriedade é bastante importante. Quer ver outra propriedade? É a propriedade da tensão superficial. Tensão superficial. Porque na superfície, o que é que acontece? Você tem mais moléculas de água, ok? Então, eu acho que muita gente já fez aquele experimento de colocar água num copo, como se diz na gíria, até a tampa, né? Aí fica aquele montezinho de água, ali as moléculas estão mais próximas, as pontes de hidrogênio estão mais próximas. Consequentemente, ali você tem uma tensão superficial, ok? E uma outra propriedade muito importante, gente, é o alto calor específico. O alto calor específico. E o alto calor específico, que é 1 caloria por grama grau Celsius, né? Indica o quê? Indica que a água, ela demora para esquentar e demora para esfriar. Perfeito? Então, às vezes, você vai à praia de manhã cedo, bem cedinho, o chão da praia tá quente, mas a água tá o quê? Fria. No final da tarde, a água tá morninha, já o chão da praia tá o quê? Frio, ok? Então, por quê? Porque a areia da praia e a água do mar têm calores específicos diferentes. Perfeito? E no que diz respeito ao estado físico, nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Em temperatura ambiente, a água está no estado líquido, ok? Mas ela pode estar também na forma gasosa, na forma de vapor, e também no estado sólido, que é o estado de gelo, ok? O lance aí da temperatura é importante, da pressão também é importante, então seria interessante vocês revisarem toda essa parte no que diz respeito às características dessa molécula. Perfeito? Show de bola, pessoal. Tranquilidade total. Voltando aqui, gente. Então, a gente fez aqui uma revisãozinha rápida sobre a molécula da água, concorda? Até agora está tranquilo, gente? Antes de passarmos para a próxima molécula, gente, que são as proteínas, aqui eu já estou colocando a definição e as características, as funções de uma proteína. Vamos falar um pouquinho da outra substância inorgânica,
que são os sais minerais, perfeito? Então, vamos falar aqui sobre os sais minerais. Sais minerais, certo? Vamos lá, eu vou falar aqui em alguns, ok? E a gente vai debatendo, discutindo aqui sobre esses sais minerais. Nós temos, pessoal, uma quantidade bastante significativa desses sais. Esses sais, eles podem estar ionizados ou imobilizados no órgão, ok? Se eles estiverem ionizados, eles podem estar carregados positivamente, aí seriam cátions, ou negativamente seriam ânions, ok? Então, ó, eu vou colocando aqui alguns que são importantes. Você tem o sódio, você tem o potássio, você tem o fósforo, você tem o ferro, que mais? Você tem o iodo, o cloro, o magnésio, ok? Manganês, e assim vai, né? Etc. Gente, cada sal mineral desse tem uma importância. Se você pegar, por exemplo, o ferro, né? O ferro, alguém lembra para mim aí o ferro? Qual a molécula em que o ferro está, pessoal? Por exemplo, no nosso corpo, qual a molécula que o ferro está? Alguém lembra disso? Perfeito, Jorge. Hemoglobina, perfeito, Jorge. Ok? Então, o ferro, ele faz parte de uma molécula que é uma proteína conjugada, que é a hemoglobina, que a gente aqui vai abreviar de HB. Essa proteína conjugada, pessoal, ela é uma proteína quaternária, certo? É uma proteína, a estrutura dela, a arquitetura dela, ela é quaternária, perfeito? Ela é uma proteína. Por que ela é conjugada? Porque ela tem um radical M, que é um radical de ferro, né? Ela tem 4 cadeias, são 2 alfa e 2 beta, e em cada cadeia você tem lá o ferro, ok? Então, existem pessoas que se alimentam pouco de alimentos que são ricos em ferro, consequentemente, vão ter um tipo de anemia conhecido como anemia ferropriva. Às vezes, até, pessoal, a anemia ferropriva, ela provoca algumas situações no indivíduo, ok? Por exemplo, no caso das mulheres, a anemia ferropriva, ela atrapalha até o ciclo menstrual. Às vezes, a mulher passa 1, 2, 3 meses sem menstruar por estar com anemia ferropriva. E é tão fácil, né, gente, diagnosticar anemia ferropriva. Às vezes a pessoa vai doar sangue, aí ali na triagem é feito o teste e se constata que o indivíduo está anêmico, né? Então, aí a Angeline fala assim, ó, deixa eu ver aqui na mensagem, feijãozinho, né? Muito bem, feijãozinho, né? Aí tem a laranja, que é rica em vitamina C, mas não apenas a questão da laranja, né? E nem sempre é o feijão tal que tem mais ferro. A gente tem que investigar direitinho essa questão, por quê? Porque existem variedades de feijão que têm uma quantidade maior e variedades que têm uma quantidade menor. E em relação à laranja, obviamente, existem outras frutas com a quantidade de vitamina C maior, né, que é o ácido ascórbico. Então, você tem o lance da acerola, do limão, né, que são as chamadas frutas cítricas, né? Aí a pergunta aqui, ó, reposição de ferro causa diarreia. Nem sempre isso acontece, ok? Essa absorção de ferro, ela é muito subjetiva, ela é individual, ok? Às vezes o médico passa lá
o medicamento que contém ferro, e às vezes também ele passa uma dieta, às vezes não é nem ele, é o nutricionista que passa a dieta, ou um nutrólogo, que é outro médico mais especialista em nutrição, e nem sempre isso acontece, né? A diarreia, ela é a chamada disenteria, não chamem desinteria. Então, quando não há a formação do bolo fecal de forma correta, ali no intestino grosso, resultado, o indivíduo começa a desidratar, e essa desidratação, se ela não for controlada, ela é perigosa, né? Como é que vocês imaginam a diarreia, pessoal? Quais são os problemas advindos da diarreia? E aí, o que é que ela provoca, além da desidratação? O que é que vocês acham? Hein? Pode estar relacionada, Angeline, certo? Ao lance da infecção, né? Mas assim, vamos aqui pensar um pouquinho. Nós temos bactérias boas que atuam no nosso intestino grosso. É a chamada microbiota. Pelo amor de Deus, pessoal, não é legal falar flora nem fauna bacteriana, certo? Porque são bactérias. É interessante você chamar microbiota intestinal. Não chamem nem flora, porque não é planta, nem fauna, porque não é animal. É interessante chamar microbiota. Só que os medicamentos têm a ver com flora, né? É o Floratil, Florax, Florente, Enterogermina. Tem um que é muito bom, que é o 20-bi, né? Que é muito bom. Então, assim, são repositores, né? Com o objetivo de fazer com que o teu intestino faça essa reposição e ele passe a ter novamente essas bactérias boas no teu intestino grosso. Então, um outro problema seria a questão dessas bactérias que atuam de forma simbiótica com a gente, ok? Então, aqui vocês estão colocando aqui outros alimentos que são ricos em vitamina C, né? Exatamente. Muitos aqui ricos em vitamina C, perfeito? Então, aqui é só um exemplo do ferro, né? Que a gente colocou aqui. Gente, me diga outra coisa, eu vou falar de outro aqui. E o iodo, pessoal? O que é que vocês acham do iodo? Por que que antigamente as pessoas do interior tinham uma bolota aqui no pescoço, que é o tal do bócio endêmico, né? Em que a tireoide ficava aumentada por falta de iodo, já que você lembra que a tireoide, ela produz 3 hormônios, né? Que são o T3, o T4 e a calcitonina. Perfeito. Então, ó, o T3 e o T4 tem a ver com iodo. É a triiodotironina e a tetraiodotironina, que é a tiroxina. Perfeito? A calcitonina não tem a ver com iodo, só o T3 e o T4. Então, pessoas que moravam no litoral não tinham bócio endêmico. E pessoas que moravam no interior tinham. Só que há décadas, no nosso país, graças a Deus, o governo brasileiro obriga a indústria salinífera a colocar iodo no sal de cozinha, certo? Então, ninguém mais passa a ter o bócio endêmico. A única pessoa que pode ter algum tipo de problema são as pessoas que não podem ingerir tanto sal, no caso, as pessoas que têm hipertensão arterial, ok? Tranquilo, gente? Show de bola? Então, assim, quando vocês forem estudar aqui os sais minerais, estudem direitinho cada sal mineral, a importância, né? Por exemplo, o cloro é o principal ânion, é o Cl-, né? É o principal ânion, tanto extra quanto intracelular. Ele tem uma importância muito grande, pessoal, o cloro. O sódio e o potássio, lá na bomba de sódio e potássio, né, que é um tipo de transporte ativo, né? O fósforo, tão essencial nos ossos e dentes, assim como o cálcio, né? Assim como o cálcio. Normalmente nós temos
uma proporção de cálcio e fósforo ou 2:1 ou 3:1, perfeito? Nos indivíduos, nos animais de uma forma geral. Aí vem o magnésio, o manganês e assim sucessivamente, pessoal. Perfeito? Então, estudem as funções, né? E isso, Jorge, né? O fósforo, ele está no fosfato, que é o radical do ácido fosfórico, ok? E faz parte do DNA e do RNA, ok? A gente vai relembrar isso aqui daqui a pouco, mas só adiantando, o fosfato nada mais é do que o PO4 3-, certo? Esse é o fosfato, que é o radical do ácido fosfórico, que faz parte não apenas dos nucleotídeos de DNA e RNA, mas também faz parte da molécula energética, pessoal, que é o ATP, exatamente, que é o ATP, perfeito, que é a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, ok? Show de bola, vamos para frente. Vamos agora, gente, trabalhar, vamos trabalhar aqui, pessoal, a primeira substância orgânica, que são as proteínas, perfeito? São as proteínas. Então, eu coloco aqui que as proteínas, elas são macromoléculas formadas por unidades menores, que são os aminoácidos, perfeito? E o que é que seria, gente, a diferença entre aminoácidos essenciais e naturais? E aí, o que é um aminoácido essencial e o que é um aminoácido natural? Alguém sabe? Aminoácido essencial, aminoácido natural. Então, vamos lá. O aminoácido... Isso, Jorge, perfeito. Os aminoácidos essenciais a gente tem que buscar na alimentação. Já que a gente não produz o próprio alimento, nós somos heterótrofos por ingestão. Nós, animais, somos heterótrofos por ingestão. É diferente dos fungos, que são heterótrofos por absorção. Perfeito? Enquanto que os aminoácidos naturais é o que o nosso corpo produz, certo? Agora, entenda, um aminoácido que é natural para mim pode não ser para o cachorro, pode não ser para o gato, ok? E por que que essa classificação, ela não essa diferença entre essenciais e naturais, ela não é interessante para os seres que são autótrofos, pessoal? E aí, por que que eu não posso fazer essa classificação essenciais e naturais para os autótrofos, e sim só para os heterótrofos? Hein? Porque os autótrofos, eles produzem o próprio alimento. Então, eles já produzem tudo, seja através da fotossíntese, seja através da quimiossíntese, perfeito? Então, ó, a proteína, gente, é a segunda substância mais abundante nos seres vivos. Ela só perde para quem? Para a água. A água é primeiro lugar, substância inorgânica. E a proteína, segundo lugar, substância orgânica. Então, às vezes, a prova diz assim: a proteína é a segunda substância mais abundante dos seres vivos. Verdadeiro. A proteína é a substância mais abundante, é a substância orgânica mais abundante nos seres vivos. Verdadeiro também, porque ele falou orgânica. Então, você tem que prestar atenção nisso aí, ok? Vamos aqui para as funções das proteínas, pessoal. Toda vida que você pensar em proteína, pensa na função plástica, na função formadora, na função estrutural, perfeito? Então, pense na função plástica, também conhecida como formadora ou estrutural, que é essa primeira função aqui. Só que as proteínas têm uma outra função muito importante, que é a função biocatalisadora. Quem é o tipo de proteína que tem essa função biocatalisadora? Alguém lembra? Alguém aí está lembrado
do tipo de proteína que tem essa função biocatalisadora? São quem? São as enzimas, né, pessoal? São as enzimas, ok? Que tem essa função biocatalisadora. A maioria das enzimas é de natureza proteica. Porém, existe enzima que não é proteica. Tem enzima que é formada por RNA, por exemplo, é o caso da ribosima. É por isso que lá na origem da vida, a gente diz assim, né? Mundo do RNA. O que é o mundo do RNA? Provavelmente, os primeiros seres vivos não tinham DNA, e sim RNA, por dois motivos. Primeiro, o RNA é mais simples do que o DNA, o RNA é fita simples, o DNA é dupla hélice. Segundo, o RNA pode funcionar como enzima, o DNA não. Perfeito? Então, por isso que a gente tem essa fala, quando a gente fala lá de origem da vida. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Função contrátil. Gente, quem é que faz parte da função contrátil, pessoal? Quem são as proteínas em que uma desliza sobre a outra, lá no músculo? Actina e miosina, né? Actina e miosina, perfeito? Então, actina e miosina é essa função contrátil, certo? Função coaguladora é outra função das proteínas. As proteínas, existem algumas que participam da coagulação sanguínea, certo? Inclusive são substâncias a priori inativas, que precisam de uma ativação. É o caso, por exemplo, da protrombina, que vai se transformar em trombina a partir da tromboplastina, correto? E o fibrinogênio, que vai se transformar em fibrina a partir da trombina. Então, essas proteínas participam lá da cascata de reações da coagulação sanguínea. Perfeito? Show de bola, pessoal. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Eu estou gostando da participação de vocês, mas pode participar mais, pode perguntar mais, ok? Função impermeabilizante, gente. Tem proteína que tem essa função também, impermeabilizante. Por exemplo, como se chama a proteína que está na pele e nos anexos da pele, que são os fâneros da pele? Alguém lembra como é o nome dessa proteína? Alguém está lembrado? É essa daqui, né, ó, que é a ratina, né? Queratina. O nosso tecido epitelial da pele, que a gente chama de epiderme, ok? É um tecido que é estratificado, né? Ou seja, tem várias camadas, inclusive a epiderme ela tem 4 subcamadas, perfeito? De fora para dentro você tem córnea, granulosa, espinhosa e basal. É um epitélio pavimentoso, porque tem células achatadas, e queratinizado, ou seja, tem essa proteína impermeabilizante, que é a queratina. Não confundir, pessoal, pelo amor de Deus, com quem? Com quitina, certo? Quitina não é proteína. Quitina é o que, professor? Quitina é um polissacarídeo, certo? É um polissacarídeo, é um carboidrato de alto peso molecular. A quitina, ela está no mesmo grupo do amido, do glicogênio, da celulose e do ácido hialurônico, perfeito? Então, quitina é polissacarídeo, é carboidrato de alto peso molecular, queratina é proteína, perfeito? Que mais que a gente pode falar aqui? Função de defesa, pessoal. Quem são as proteínas que
tem a ver... Opa, perfeito, Angeline, olha aí. Na aula passada a gente falou sobre isso, né? São os anticorpos. Muita gente pensa, pessoal, que anticorpo é célula. Anticorpo não é célula. O anticorpo que é produzido pelo nosso sistema imune, que vai atacar especificamente os antígenos, né? O anticorpo, ele é proteína. Ele é a tal da imunoglobulina, que você abrevia assim, ó, IGs, né? Então, você tem várias imunoglobulinas, várias, ok? A IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. São as imunoglobulinas, né, os anticorpos que são produzidos no nosso corpo, ok? Função hormonal. Gente, a maioria dos hormônios é de natureza aminoácido ou proteica, ou seja, é do mesmo grupo, né? De natureza proteica. Isso, Angeline. Aí você tem lá esse hormônio que você citou aí, que é a insulina, que é produzida pelas células beta das ilhotas pancreáticas, antigamente chamadas de ilhotas de Langerhans, ok? Você sabe que nomes de cientistas, nomes de pessoas está em desuso, né? E essa nomenclatura mudou e está mudando, né? Eu acho que a gente fez o comentário na última aula. Se não fez, estamos fazendo agora. Então, muitos termos de nomes de pessoas estão mudando. Então, as antigas ilhotas de Langerhans são as ilhotas pancreáticas, e a insulina, ela é produzida nas células beta. E o glucagon também é de natureza proteica, é produzido pelas células alfa. Mas, quem são, pessoal, os hormônios que não são de natureza proteica? Eles seriam de natureza o quê? Se eles não são de natureza proteica, o que é que vocês acham? Alguém aí se habilita? Hã? Se eles não são de natureza proteica, eles são de natureza lipídica, certo? São os tais dos esteroides, perfeito? Então, essa função hormonal é uma função importante em que a maioria dos hormônios é de natureza proteica. E, por fim, a função de transporte é a hemoglobina, né? Você sabe que a hemoglobina, ela pode transportar O2 ou CO2. Se ela transportar o O2, oxihemoglobina. Se ela transportar o CO2, carbohemoglobina. O problema é quando a hemoglobina transporta o CO, que é o monóxido de carbono. Isso se chama o quê, professor? Intoxicação ou envenenamento por monóxido de carbono, em que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade pela molécula de hemoglobina de 180 a 250 vezes maior do que a molécula de oxigênio com a hemoglobina. Então, essa situação faz com que o indivíduo fique intoxicado ou envenenado pelo monóxido de carbono, ok? Eu estou mostrando aqui na figura, pessoal, a tal da ligação peptídica, né? Então, aqui, ó, você vai ter um aminoácido, perfeito? O que é um aminoácido? Você tem esse carbono aqui, que é o carbono central, é o carbono alfa, né? O carbono, você sabe que ele é tetravalente, então ele se liga a um hidrogênio, a um radical amina, NH2, e um radical ácido, C-O-OH. E aqui é o radical R, que diferencia os 20 tipos de aminoácidos. O que é, professor? Uma ligação peptídica. A ligação peptídica acontece entre o OH do radical ácido de um aminoácido com o hidrogênio do radical amina do outro aminoácido. Então, falei hoje, né? Reação de desidratação é reação de formação. Então, toda vida que forma
sai água. Gente, como é que você faria isso na hora de uma prova? Eu sempre gosto de falar isso aqui para os meus alunos, ó. Eu sempre gosto de falar isso aqui para os meus alunos. Na hora da prova, você vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui a caneta, né? Tá aqui a tampa e aqui a caneta. Eu vou formar. É uma reação de formação. O que é que significa isso? É uma reação de desidratação. Então, eu junto a tampa com a caneta. Sai o quê? Sai água. Sai uma molécula de água. Que é essa molécula aqui, pessoal, ó. Ok? Então, aqui está a ligação peptídica, ó. Olha a ligação peptídica entre o radical amina de um aminoácido e o radical ácido do outro aminoácido. Agora, se eu fizesse o contrário, reação de quebra, que a gente chama de hidrólise, né? Se eu quebrar aqui, o que é que acontece? Isso aqui vai separar e vai voltar o quê? Vai voltar água, ok? Então, a água volta para o processo. Então, a reação de hidrólise é uma reação de quebra com adição de água, perfeito? Quebra de adição com adição de água. Oi, Angeline. Querida, é assim, foi combinado de 20h30 às 22h, certo? Mas eu queria, pelo menos, ver os slides da parte teórica. Então, ainda estão faltando aqui outras substâncias para a gente trabalhar. Eu vou deixar as questões para vocês se divertirem em casa, né? Eu coloquei aqui 2 questões do ENAD para vocês se divertirem em casa, mas pelo menos os slides da parte teórica eu vou trabalhar com vocês. Então, talvez passe um pouquinho de 10 horas, ok? Talvez passe um pouquinho das 22 horas. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Show? Tranquilo, mas vai ficar gravado, viu? Vai ficar gravado aí você vê o finalzinho da aula, perfeito? Eu acho que eles vão colocar na plataforma, no grupo, né? Certo? Está sendo gravado. Muito bem. São Miguel Arcanjo, né? Show. Vamos lá, gente, ó. Nós falamos sobre um tipo de proteína, pessoal, muito importante, né? Que são as enzimas, ok? São as enzimas. E as enzimas são biocatalisadores específicos que se ligam aos substratos, né? A cada enzima você tem o seu substrato. Vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês já saibam, mas é interessante a gente atualizar o grupo, ok? Então, vamos lá. Oi, Marcilene. Bom, aí você entra em contato com a galera do IB para saber onde foi que eles colocaram, tá bom? Eu acho que eles vão colocar no grupo ou no YouTube, né? Então, depois perguntem à equipe do IB que dá certo. Saber onde foi gravado, perfeito? Na plataforma, né? Pronto, na plataforma. Olha aí. Show. Então, vamos lá. Enzimas, a função das enzimas é a função, pessoal, biocatalisadora. Professor, o que é que significa isso? Função biocatalisadora. Um biocatalisador é um catalisador biológico. Professor, e o que é um catalisador? É aquela substância que aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Professor, o que é isso? Aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Gente, energia de ativação é a energia inicial para a reação ocorrer. Perfeito? Então, o que é que a enzima faz? Ela aumenta a velocidade da reação e diminui essa energia inicial para a reação ocorrer. A gente vai já ver o gráfico aí que tem no slide.
perfeito? Outra coisa importante, a enzima, ela não é consumida durante a reação que catalisa. Olha que massa. Então, ela pode ser o quê? Reutilizada, perfeito? Então, vamos supor que lá no laboratório você tem uma reação X que, para ocorrer, ela necessita de alta temperatura. Mas você lendo sobre essa reação, se você joga um catalisador, o catalisador acelera a reação, diminuindo a energia de ativação, que é a energia inicial para a reação ocorrer. Então, muitas vezes, essa reação ocorre em temperatura ambiente. Perfeito? Então, essa é a função biocatalisadora, e é isso que as enzimas fazem, essa função biocatalisadora. Sabemos que a enzima se liga especificamente ao seu substrato. Então, esse encaixe, digamos assim, perfeito, é o tal do modelo chave-fechadura. Só, pessoal, que eu não sei se vocês lembram, mas esse modelo chave-fechadura, ele não é tão energeticamente interessante. Então, é preciso lembrar que, além do modelo chave-fechadura, existe o modelo o quê, professor? Encaixe induzido. Modelo encaixe induzido, em que a enzima se molda ao substrato. Perfeito? Então, esse modelo encaixe induzido é um modelo bastante interessante, correto? Que também é falado além do modelo chave-fechadura. O que é que vem a ser a enzima completa? É a tal da holoenzima. Lembra que holo significa completo, né? Por exemplo, o que é um inseto holometábulo? É aquele inseto que tem metamorfose completa. Ovo, larva, pupa e adulto. Não é assim? Então, é aquele que tem metamorfose completa. É o caso, por exemplo, da borboleta. O que é uma planta holoparasita? É aquela que tira a seiva elaborada da sua hospedeira. É o caso, por exemplo, do cipó-chumbo, né? Então, o que é lá na embriologia, o que é uma segmentação ou clivagem holoblástica? Ela é completa. Então, holo significa completo. Então, para que a enzima seja completa, há necessidade de haver a reação entre a apoenzima, né, com a coenzima ou cofator. Geralmente, a coenzima é orgânica e o cofator inorgânico, perfeito? Então, quando há essa reação, você tem a enzima completa, que é a holoenzima. Quais são os fatores que afetam a velocidade da atividade enzimática? Temperatura, pH e concentração do substrato. São os principais fatores que afetam essa atividade enzimática. Eu vou dar aqui, pessoal, um exemplo, e eu queria que vocês participassem, certo? Qual o pH da boca, pessoal? Alguém lembra? pH da atividade bucal. É um pH ácido, neutro ou básico alcalino? Alguém lembra disso aí? Lá da fisiologia do sistema digestório. É um pH o quê? Neutro, né? pH neutro, 7. Já o pH do estômago, gente, é um pH ácido, ok? É um pH em torno de 2. Enquanto que o pH do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, são os 25 centímetros iniciais do intestino delgado, é em torno de 7,8 a 8,5, ou seja, é levemente básico ou alcalino. Gente, as enzimas que atuam no duodeno, por exemplo, são enzimas do suco pancreático e do suco entérico. A gente estuda em torno de 10 enzimas, né?
5 do suco pancreático, 5 do suco entérico, elas só atuam direitinho com o pH ótimo, que é levemente básico alcalino. Lembra quem ajudou a fazer esse pH levemente básico alcalino para o alimento no duodeno, que você chama de quilo? Foi o bicarbonato de sódio, ok? Então, o que é que acontece? Se o pH do duodeno tiver diferente, a enzima não vai funcionar direito, pessoal. Ela vai funcionar menos. Por quê? Porque haverá menos reações, ok? Então, haverá aí uma situação de funcionamento não tão interessante quando você tem um pH diferente daquele em que a enzima atue, né? E esse gráfico aqui mostra no eixo vertical aqui energia, no eixo horizontal a coordenada da reação, e aqui você vê uma reação sem enzima, que necessita de alta energia de ativação, e uma reação com enzima, em que você tem uma energia de ativação menor, né? Que é a energia inicial para a reação ocorrer. Perfeito? Então, de fato, as reações que ocorrem com enzima são reações interessantíssimas, né? Porque a velocidade da reação aumenta, porque ela diminui a energia inicial para a reação ocorrer. Perfeito? Bom, dito isto, vamos para a próxima substância orgânica. Gente, agora estamos diante dos carboidratos, né? Que nós chamamos de hidratos de carbono ou açúcares, ok? Hidratos de carbono ou açúcares, né? Ou glicídios, né? O termo bioquímico bastante utilizado é glicídio, ok? Professor, o que é que vem a ser um carboidrato aldose e um carboidrato cetose? Vamos lá. Aldose, pessoal, significa que é um carboidrato em que tem o grupamento químico do aldeído, ok? Então, aldose significa aldeído. Enquanto que cetose significa cetona. É aquele carboidrato que tem o grupamento químico da cetona, ok? Aldeído, aldoxila, né, o grupamento químico, cetona, carbonilo, ok? Bom, esse sufixo -ose é um sufixo que tem a ver com carboidrato, certo? Tem a ver com carboidrato. Inclusive, esse sufixo -ose quer dizer monossacarídeo. Então, o que são os monossacarídeos? São as oses. São as oses, ok? Bom, cuidado que às vezes o sufixo -ose quer dizer outra coisa, né? O sufixo -ose pode se referir à doença, tuberculose, leptospirose. Então, o sufixo -ose ele tem dois significados. Significa doença ou é o sufixo que se refere a carboidrato. Toda vida que você colocar carboidrato na mente, quem são os alimentos ricos em carboidrato? São as massas e os alimentos doces, né? Você tem que lembrar da primeira função do carboidrato, logo de cara, que é a função o quê, professor? A função energética. Então, você come carboidrato para gerar energia para o seu corpo, perfeito? Então, é a principal função dos carboidratos, a função energética. Professor, mas tem carboidrato com a função estrutural? Tem. Por exemplo, a ribose e a desoxirribose, elas têm função estrutural. São monossacarídeos que fazem parte dos nucleotídeos de RNA e DNA. A celulose, ela tem uma função estrutural. Ela faz parte da parede celular da célula vegetal. Perfeito? Então, essa segunda função
que é a função estrutural, alguns carboidratos também exercem. E a terceira função é a função de reserva energética. Por exemplo, nós temos aqui um polissacarídeo, que é o glicogênio, que ele normalmente é armazenado no fígado e músculos, certo? Então, esse glicogênio, ele é armazenado no fígado e músculos, e ele tem essa função de reserva energética. Tranquilo, querida, tranquilo, Francisca. Perfeito, perfeito. Depois você vê aqui o restinho da aula, ok? A gente vai falar só um pouquinho mais aqui depois dos carboidratos. A gente vai falar sobre lipídios, ácidos nucleicos e vitaminas, um pouquinho já que a gente já falou no início, né? Perfeito? Show. Vá lá para Quaresma, Quaresma do São Miguel Arcanjo. Show de bola. Então, gente, nós temos aqui a classificação dos carboidratos, certo? Carboidratos com baixo peso molecular são os monossacarídeos. E aqui, pessoal, nós vamos ter dois grupos de monossacarídeos, certo? Nós vamos ter as pentoses, que são aqueles monossacarídeos com 5 carbonos. Aí aqui nós temos ribose e desoxirribose, e nós temos as hexoses, que são os monossacarídeos com 6 carbonos. Aqui você vai ter glicose, frutose e galactose, perfeito? Aí você diz assim, professor, por que você colocou o disacarídeo separado do oligosacarídeo? Gente, muitos autores não fazem isso, como eu fiz aqui no slide, perfeito? Separar o disacarídeo do oligosacarídeo. Porque, na prática, o disacarídeo é um conjunto que está dentro de um conjunto maior, que é o oligosacarídeo. O disacarídeo é um tipo de oligosacarídeo. Só que dos oligosacarídeos, os mais importantes são os disacarídeos, que no caso são quem? Maltose, que é glicose com glicose, sacarose, que é glicose com frutose, e lactose, que é glicose com galactose. Inclusive, existem algumas pessoas que têm intolerância à lactose. Perfeito? Não confundir os dois tipos de intolerância, pessoal. Certo? Existe a intolerância à lactose, ok? Que é a intolerância a um disacarídeo, que é glicose com galactose, está presente no leite, né? A lactose. Existe a intolerância ao glúten, que é uma proteína. As pessoas que têm intolerância ao glúten são pessoas celíacas, certo? Que têm dificuldade de absorção lá nas microvilosidades do intestino delgado, nas porções jejum no íleo, ok? E tem o tal do APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. É outra coisa. Então, veja, eu falei aqui para vocês, 2 tipos de intolerância, um a carboidrato e uma a proteína, e uma alergia à proteína, que é a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Oi, Marcilene. Ele tem essa alergia, querida? Entendi. APLV, exato. Alergia à proteína do leite de vaca, ok? É outra coisa, né? O que é que vem a ser uma alergia? É uma hipersensibilidade, ok? Normalmente é uma hipersensibilidade do tipo 1, né? Tem a ver com a imunoglobulina do tipo E, ok? E o grande problema da alergia é quando você está naquela crise aguda, né? Da alergia, em que o olho incha, pode dar edema de glote, é perigoso, pode asfixiar, a pessoa fica vermelha, fica com coceira, que é o prurido, né? Então, é uma situação realmente bastante complicada. Eu, particularmente, eu tenho alguns tipos de alergia, pessoal. Quando eu fiz aquele teste dos furinhos no braço ou nas costas, né? Eu tenho
uma quantidade um pouquinho maior do que o normal, sabe? Inclusive, tem um tipo de inseto que eu tenho bastante alergia, que é o tal do borrachudo. O borrachudo, né? Que é aquele mosquitinho pretinho, né? Quando ele me pica, a ferida ela fica bastante inchada, bastante edemaciada, né? Então eu não posso coçar, senão ela realmente fere bastante, ok? E os polissacarídeos são os carboidratos de alto peso molecular, perfeito? Nós temos o amido, que é reserva energética dos vegetais. O amido, ele é formado pela alfa-amilose e pela amilopectina, né? Cadeia normal e cadeia ramificada. Nós temos o glicogênio, que é a reserva energética dos animais, a celulose, que está na parede celular da célula vegetal, o ácido hialurônico, que é uma espécie de cimento entre as células, é uma substância adesiva, e a quitina, né, que está no exoesqueleto dos artrópodes, ok? Que é a carapaça né, o exoesqueleto é a carapaça dos artrópodes, perfeito? Então, aí tem todos os polissacarídeos, que são os carboidratos de alto peso molecular, correto? Bom, vamos agora para os lipídios. Na sequência aqui, nós temos os lipídios. Gente, os lipídios são substâncias apolares, né? Os lipídios, vocês sabem, não são miscíveis com a água, já que a água é polar, o lipídio é apolar, né? E tem aquela regrinha da química, semelhante dissolve semelhante. Como não são semelhantes, resultado, eles não são miscíveis, ok? O lipídio, pessoal, é um éster. Professor, e quimicamente o que é um éster? Éster é a junção de ácido graxo, que é um ácido carboxílico, com álcool, que tem o grupamento químico hidroxila ou oxidrila, perfeito? Então, o lipídio é um éster de ácido graxo com álcool, né? Insolúvel em água, porém solúvel em solventes orgânicos. Quando você lembrar do lipídio, você tem que lembrar dessa primeira função, que é a função de reserva energética, perfeito? Reserva energética. Inclusive, eu vou colocar aqui uma sigla, pessoal, uma abreviação de o que o nosso corpo utiliza na sequência, né? Desde a primeira substância até a última substância, perfeito? Então, o nosso corpo, gente, ele segue essa sequência aqui, ó. Carboidrato, carboidrato, lipídio, proteína. Como assim, professor? Vamos lá, vamos raciocinar aqui. O nosso corpo utiliza primeiro o carboidrato, que é a glicose, né? Oxida a glicose. Faz lá a respiração celular aeróbia. O outro carboidrato, aqui, ó, o primeiro carboidrato é glicose. O segundo carboidrato aqui é a reserva energética que a gente acabou de ver, que é o glicogênio, ok? Que é um polissacarídeo. Acabou o glicogênio, o nosso corpo lança mão do lipídio, certo? O lipídio é em terceiro lugar. É o tecido adiposo que está debaixo da pele. Está especificamente na hipoderme. É o que a gente chama de tela subcutânea. E, por fim, o nosso corpo lança mão das proteínas, que é o próprio músculo. Então, como é que a pessoa emagrece? Primeiro, o organismo lança mão da glicose, aí vai para o glicogênio, sobretudo quando a gente está em jejum, né? Que é um polissacarídeo, e depois vai para o lipídio, e só depois é que vai para a proteína. O ideal é que você não chegue na proteína, certo? Que você emagreça perdendo apenas o tecido adiposo, né? Só que
Existe lipídio com função estrutural, é o caso, por exemplo, das ceras, né? É o caso, por exemplo, as ceras também são impermeabilizantes, mas aqui um outro lipídio estrutural, nós temos um lipídio conjugado, que são os fosfolipídios da membrana plasmática, né? A bicamada fosfolipídica da membrana. Temos lipídio com função hormonal, são os esteroides. O lipídio em si é um isolante elétrico e térmico. Como se chama, gente? O lipídio que envolve o axônio, que é um prolongamento do neurônio. Alguém lembra? Como se chama o lipídio que envolve o axônio, que é um prolongamento do neurônio? Alguém lembra disso aí? É a chamada bainha de mielina, né? Essa mielina, pessoal, ela é produzida pelos gliócitos, que são as células da glia ou neuróglia. Por exemplo, os oligodendrócitos, eles produzem mielina no sistema nervoso central, enquanto que as células de Schwann produzem a mielina no sistema nervoso periférico, ok? Então, é um isolante elétrico e térmico. Neurônios mielinizados transmitem um impulso nervoso mais rápido, não é isso? Outra função é a proteção contra impactos, perfeito? Já que esse tecido adiposo protege contra pancadas, impermeabilizante eu já falei, e o lance da absorção dos nutrientes. Essa absorção aqui, ela, quando se tem lipídios, vai aumentar a absorção das vitaminas que são lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, como é o caso das vitaminas A, D, E e K, ok? A vitamina A, o axerofitol ou retinol, a vitamina D, o calciferol, a vitamina E, o tocoferol, e a vitamina K, conhecida como menadiononaftoquinona. Classificação, gente. Classificação, nós temos os glicerídeos, e aqui nos glicerídeos nós estudamos as gorduras e os óleos, certo? A gordura, ela é saturada, ela é de origem animal, ok? Enquanto que os óleos são insaturados e de origem vegetal. Lembrar aqui nos glicerídeos os famosos triglicerídeos ou triacilgliceróis, que é quando você tem 3 ácidos graxos com um álcool de cadeia curta, um triálcool, que é o glicerol. Perfeito? Lembrar também dos ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6. Os cerídeos são as ceras, né? Aí, as ceras com a função impermeabilizante. Aqui você tem ácido graxo com álcool de longa cadeia. São as ceras. Os fosfolipídios são chamados lipídios conjugados. Lipídios conjugados, porque além da parte lipídica tem outras coisas. Os esteroides, aqui nós estudamos hormônios, como os hormônios sexuais, né? Testosterona, progesterona, estrógeno, os adrenocorticoides, os sais biliares, né? O precursor é o tal do colesterol. Lembra que HDL e LDL são lipoproteínas, né? HDL é a lipoproteína de alta densidade, ok? É o chamado colesterol bom, ok? Enquanto que o LDL é o ruim, né? De densidade baixa, certo? Normalmente o HDL leva o excesso de gordura para ser metabolizado, enquanto que o LDL leva esse excesso de gordura, esse triglicerídeo, para as paredes internas dos vasos, provocando problemas como, por exemplo, os ateromas e uma doença conhecida como aterosclerose. E os carotenoides, nós temos o beta-caroteno, e esse beta-caroteno, ele vai ser precursor, inclusive, de
vitaminas, né? Está relacionado à vitamina A. Então, os vegetais que são alaranjados, amarelados, avermelhados, eles têm uma quantidade maior de beta-caroteno. Perfeito? Então, tá aí os lipídios. Correto? Bom, dando continuidade, nós temos aqui os ácidos nucleicos, pessoal. Os ácidos nucleicos, nós temos o DNA e o RNA. DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, ok? Esses ácidos nucleicos, eles são formados por unidades menores, que são os nucleotídeos, certo? Então, eles possuem informações genéticas. As nossas informações genéticas estão contidas nessas moléculas. Lembra que o DNA é uma dupla hélice, enquanto que o RNA é fita simples. Nós vamos ter 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, o ribossômico e o RNA transportador ou solúvel. E as unidades que formam aqui os ácidos nucleicos, que são os nucleotídeos, basicamente, nós temos 2 grandes diferenças. A pentose, o açúcar, que no caso do nucleotídeo de RNA é a ribose, enquanto no nucleotídeo de DNA é a desoxirribose. Em termos de bases nitrogenadas, aqui no RNA você vai ter a presença da uracila, não tem timina, enquanto que no DNA tem timina e não tem uracila. E a terceira diferença seria a molécula em si, que uma é dupla hélice e a outra é fita simples, ok? Daqui a pouco a gente vai responder aqui essa pergunta. Inclusive, eu acho que eu esqueci de responder a pergunta lá nas proteínas. Deixa eu voltar lá nas proteínas e responder lá a pergunta que foi feita. E depois eu volto para cá para os ácidos nucleicos, certo? É rapidinho. Ó. Nós estávamos falando de proteínas. Pronto, ó. Aqui tem uma perguntinha aqui, né? Proteína com 200 aminoácidos, ok? Proteína com 200 aminoácidos. Teria quantas ligações peptídicas, pessoal? O que é que vocês acham? Uma proteína com 200 aminoácidos. E aí? O que é que vocês acham? Vamos raciocinar. Ok, tranquilo, Jorge, perfeito. Estamos já acabando, mas perfeito, tranquilo. Então, ó, proteína com 200 aminoácidos. Gente, se eu tenho uma ligação peptídica entre 2 aminoácidos, o que é que acontece? Entre 3 aminoácidos, eu vou ter 2 ligações peptídicas. Entre 4 aminoácidos, 3 ligações peptídicas. Então, se eu tenho uma proteína com 200 aminoácidos, eu vou ter 199 ligações peptídicas. Por quê? Porque saíram 199 moléculas de água. Concorda? Agora, vamos aqui para outra pergunta. Só que agora nos ácidos nucleicos. Certo? Vamos aqui para os ácidos nucleicos. Aqui nos ácidos nucleicos, o que é que acontece? Você sabe que na molécula de DNA, a adenina se liga com a timina e a citosina se liga com a guanina, não é assim? Adenina com timina, você tem 2 pontes de hidrogênio, citosina com guanina, você tem 3 pontes de hidrogênio.
Vamos colocar isso na molécula de DNA. Ó, vamos supor aqui uma molécula de DNA, perfeito? Uma molécula de DNA, que é uma molécula dupla hélice, certo? Aí, ó, adenina se liga com timina por 2 pontos de hidrogênio, citosina se liga com guanina por 3 pontos de hidrogênio, perfeito? O que é que a questão diz? A questão diz, pedaço de DNA com 20 adeninas e 30 guaninas, quantas pontes de hidrogênio? Vamos lá. Eu tenho 20 adeninas e 30 guaninas. Quantas pontes de hidrogênio, né? Ora, pessoal, se eu tenho 20 adeninas, é porque eu vou ter 20 timinas. Perfeito? Então, entre adenina e timina são 2 pontes de hidrogênio. Então, 20 vezes 2 dá quanto? 40 pontes de hidrogênio. Aí, ó, se eu tenho 30 guaninas, é porque eu vou ter 30 citosinas. Entre citosina e guanina são 3 pontos de hidrogênio. Então, vai dar 30 vezes 3, que é quanto? 90. Aí, pessoal, é só somar, ok? Somando aqui, ó. Somando aqui 40 com 90, dá 130 pontos de hidrogênio, ok? Então, o total é de 130 pontos de hidrogênio. Perfeito, pessoal? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Tudo tranquilo, gente? Tudo perfeito? Tudo jóia? Galera, a gente aqui já estourou o nosso tempo, né? Estava marcado para terminar às 10 horas. A Érica diz assim, professor, poderia deixar o seu contato no final da aula? Será para um outro professor? Certo, ok, show. Vou colocar aqui, certo? Vou colocar aqui, deixa eu abrir aqui, ó. Você pode, nesse contato aqui, ó, Fortaleza, tá? Vixe, tô escrevendo ruim pra caramba. Espera aí. De novo. Ó, 85 é o DDD, 9, esse aqui, certo? E no Instagram, pessoal, aqui, ó, .md. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Ok, tudo jóia. Gente, obrigado pela participação, certo? Foi muito interessante a nossa aula, ok? Muito legal mesmo. Tudo tranquilo. Gostei da participação de vocês, ok? E nós vamos nos encontrar quinta-feira, ok? Só que no horário mais cedo. Eu creio que 7h30, 19h30. Perfeito? Tranquilo, gente? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus, estudem. Obrigado, David. Obrigado, Érica. Show. Educação veterinária. Jorge, o Jorge já saiu. Show de bola. Forte abraço, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.